Tava vendo o vídeo de uma certa influenciadora que tava chegando de viagem e ela foi ver os filhos, né? E assim que ela foi cumprimentar os filhos, eu senti uma certa frieza de ambas as partes, tanto do influenciador, né? Quanto dos filhos mesmo. Falou que tava com saudade, foi lá, abraçou as filhas. E as filhas foi lá, abraçou elas na hora, tudo feliz. Mas foi um abraço assim tão rápido e seco, né? De ambas as partes. E eu fico me imaginando, né? Eu vejo pessoas com tanto dinheiro, com tanta influência, com tanto amor na internet, né? Mas com os filhos ou filha, você vê aquela frieza. Eu acho meio estranho, né? Eu me vejo hoje todo dia quando eu saio de casa, quando eu chego em casa, né? Eu chego em casa, tenho duas filhas, uma de 16 anos e outra que vai fazer 3. E quando eu chego em casa, você precisa ver o barulho que elas fazem. A pequenininha, quando tá no quarto, me ouve abrindo o portão, começa a gritar: papai chegou, papai chegou. A mais velha vem, gruda no meu pescoço, me dá um beijo. Até meu cachorro faz um barulho danado quando eu chego, brinca comigo, pula em mim. E eu vejo, graças a Deus, a felicidade quando eu chego em casa, de todo mundo, da minha esposa, das minhas filhas, até do meu cachorro. E é uma felicidade de ambas as partes, porque eu fico muito feliz. Só Deus sabe a felicidade que eu tenho em estar do lado das minhas filhas. E eu fico pensando também, quando meu pai chegava em casa, eu não tive uma boa relação com meu pai, porque meu pai bebia muito, ele era alcoólatra, e quando ele chegava ele era bem grosso com a minha mãe, com os irmãos, e era bem triste. Quando meu pai chegava em casa era muito triste, sabe? A nossa alegria acabava quando meu pai chegava em casa, pelo fato de ser alcoólatra, de ser meio que agressivo. Era bastante agressivo com a minha mãe. E meu pai, quando chegava em casa, era uma tristeza danada pra nós, entendeu? Eu via, meu pai chegou em casa, acabava o dia pra nós. Quando ele tava no trabalho, mas quando ele chegava em casa, acabava o dia pra nós. E hoje eu vejo, eu chegando em casa, minhas filhas, com a felicidade que elas ficam. Pô, eu quebrei tudo aquilo ali, aquela coisa ruim que meu pai deixou, tá tudo quebrado em nome do Senhor Jesus, porque eu chego em casa, é uma felicidade de ambas as partes. E eu vendo minhas filhas felizes quando eu chego em casa, poxa, isso me deixa muito feliz. E eu vejo aquele influenciador que faleceu agora, o Henrique Maderite, eu vejo tão jovem, faleceu, né, deixou filhos, netos, né? E eu vejo que nós não somos nada. Não somos nada. Eu vi que ele era bastante carinhoso com a esposa, com os filhos, com os netos. E nós não somos nada. Às vezes me dá umas palpitações assim no peito, assim. Eu fico com medo de deixar minhas filhas aí, com medo de deixar aquela mulher bonita que é a minha. E eu vejo hoje os influenciadores chegando em casa com os filhos assim, abandonando, e chegando aquela frieza até dos filhos. Uma certa vez eu estava conversando com um amigo meu aqui do trabalho, o Paulo, e eu comentei com ele: mano, você vê aquelas pessoas que deixam os pais em asilo? Como é que pode ser tão frio, tão ruim deixar os pais no asilo? E ele falou uma coisa pra mim que eu fiquei... bateu na minha mente assim, eu falei: rapaz, isso é verdade, meu. Ele falou: William, é que essas pessoas, William, eles deixam seus filhos desde criança com babás, escolinha logo cedo, que as crianças hoje em dia, elas não têm um certo amor, um certo apego pelos pais. Aí eles só vão fazer a mesma coisa que os pais fez com ele quando era criança. Eles pegam os pais e colocam no asilo. É a mesma coisa que os pais faziam com eles. Colocavam as crianças em creche, deixava com babá, e eles fazem a mesma coisa, deixam os pais no asilo, e pra eles tá bom, era o que o pai deles fazia com ele. E eu vejo que é exatamente desse jeito mesmo. O Paulão, meu colega, tinha razão, entendeu? E aí nós vemos hoje o mundo como tá frio, tá triste. Aí você vê pais abandonando os filhos, filhos abandonando os pais. Aí você entende tudo, como é que tá sendo o mundo frio hoje em dia. Eu não quero isso para minhas filhas, eu não quero isso para nenhum conhecido meu, porque eu vejo que é algo muito triste. E aí, como é que é a vida de vocês aí? Como é que é a relação de vocês com os filhos de vocês?